Olá! Hoje o nosso assunto é muito interessante. Como as histórias contribuem nas relações sociais. Como a narração de histórias pode resolver problemas como falta de solidariedade, respeito às diferenças, respeito aos diferentes. E esse tema, eu tenho certeza, vai interessar para você que é educador, vai interessar para você que trabalha em recursos humanos, para você que é psicólogo, que é terapeuta, trabalha em treinamento em empresas, enfim, vai interessar também para você que quer ser voluntário, por exemplo, quer contar histórias em hospitais, ou para você que quer contar histórias para sua família. Eu posso te garantir que este tema interessa a todos que gostem de saborear uma boa história. De que forma a história pode ser uma contribuição no encaminhamento de conflitos? De que forma uma história pode estimular uma integração grupal? Como que a história pode propor reflexões sobre determinados assuntos? Assuntos, por exemplo, como os direitos humanos que regem a nossa sociedade. Meu nome é Nivanda Maria, eu sou atriz especialista em narração de histórias, criadora do curso O Poder das Histórias. É um curso que vai ajudar você a se expressar melhor, a cativar o seu público, a compreender como as histórias podem ser uma contribuição na sua profissão. Durante o ano, eu abro turmas para esse curso. Se você quiser saber da nossa agenda, quiser participar de uma próxima turma, é simples. Se inscreva no canal O Poder das Histórias. Vamos lá ao tema de hoje. De que forma as histórias são uma contribuição para as relações sociais? Eu vou começar falando um pouco sobre a história. Porque eu acho que é muito importante dizer para vocês que eu valorizo muito a obra publicada. Acho muito importante a gente contar uma história que tenha sido publicada. Isso eu aprendi com o Paulo Freire também, o educador Paulo Freire. É muito importante que o meu público possa ter acesso à fonte que me inspirou. Então é muito bom eu apresentar uma história de uma obra publicada e eu normalmente, ao final da minha apresentação como narradora, eu conto para o público qual foi a obra que me inspirou. Isso eu acho bem importante. Mas por que eu acho importante a obra literária? O escritor Antônio Cândido apresenta uma definição de literatura que eu acho bem legal e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais completas de produção escrita das grandes civilizações. Isso quer dizer que, desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens, de todos os povos, em todos os lugares do mundo. Tá certo? Não há povo e não há homem que possa viver sem a literatura, que possa viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Gente, a literatura é que transmite os valores de uma sociedade. É a literatura que pode propor para a gente uma confirmação, uma negação, uma denúncia, um apoio. Ela pode fornecer a possibilidade de nós vivermos uma reflexão. Qual é a diferença entre assistir a um programa, assistir à televisão, por exemplo, e ler um livro? Ler um livro me propõe uma viagem ao meu poder criativo. Exatamente. Eu vou poder viajar na minha imaginação. A coisa mais legal ao ler um livro é que eu começo a dar forma aos personagens deste livro. Eu começo a colorir, a pintar as paisagens, os lugares dessa história que eu estou lendo. Então tem uma coisa bem interessante que se eu brincasse aqui e dissesse para vocês, fechem os olhos, que eu vou contar a história sobre um pássaro. Cada um vai imaginar um pássaro, não é? Um pode imaginar um canarinho, outro vai imaginar uma ave de rapina, outro vai imaginar um papagaio, enfim.
Cada um vai criar um pássaro diferente. Esse é o poder da obra literária. A obra literária que promove essa capacidade que a gente tem de exercitar o nosso fogo criador, o nosso poder criador. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante na literatura, é que é nela, com a literatura, através de uma boa história, é que você vai poder trabalhar alguns sentimentos. Quantas vezes você vê um determinado personagem e você pensa, nossa, que coragem que ele teve. Será que eu teria essa coragem de ficar numa floresta à noite sozinha? Será que eu conseguiria resolver esse problema dessa forma? Isso sempre nos toca, porque a literatura tem esse poder da sensibilização, tem esse poder de provocar o leitor. Uma boa obra literária é aquela que nos toca, não é? É aquela que nos estimula a imaginação. Eu quero dizer para vocês uma coisa importante. Então, você está falando, Nivanda, das obras literárias, mas como é que eu vou saber que obra escolher? Claro que para saber que obra escolher, a gente teria assim, olha, eu acho que pelo menos uns 2 encontros, umas 2 aulas do meu curso eu dedico só à história escolhida. Mas hoje eu posso dar uma dica para você. A gente só presta atenção, a gente dá a nossa atenção àquilo que tem sentido para a gente, não é? Eu só dou atenção àquilo que eu entendo, aquilo que ecoa dentro de mim, não é? O Paulo Freire tem um trabalho muito interessante numa proposta de alfabetização que ele fez, onde ele dizia o seguinte: não adianta eu chegar para uma criança lá do sertão nordestino e ensinar essa criança como se escreve shopping. Eu posso ensinar essa criança como se escreve tijolo, como se escreve terra. Ou seja, a palavra tem que caber na minha vida, tem que caber na vida do meu ouvinte, do meu público. Eu tenho que contar uma história, eu vou escolher uma história que seja acessível ao meu público. Eu vou escolher uma história que possa promover uma reflexão. Só que para que eu possa refletir sobre algum tema, primeiro eu tenho que entender, não é? Então a primeira coisa é escolher uma história, escolher uma linguagem acessível para que o meu público realmente entenda o que eu estou querendo apresentar. Sobre isso, eu queria até citar para vocês, só um floreio aqui no nosso encontro de hoje, colocando uma ideia do Rubem Alves, o escritor Rubem Alves. O Rubem Alves diz uma coisa bem interessante. Ele fala sobre os estudos na época de vestibular, né? Na época do vestibular, você estuda tantas coisas, tantas fórmulas, tantas coisas, e de repente, passa o vestibular, passam os exames, o que é que fica de tudo aquilo que você estudou? Você, que já é um profissional, de tudo que você estudou, o que é que ficou? O Rubem Alves, ele compara, ele faz uma metáfora com o macarrão. Ele diz o seguinte: o macarrão você cozinha e você vai colocar no escorredor, não é? Aí a água vai escorrer e o que vai ficar sobre o escorredor, dentro do escorredor, é o macarrão cozido. E ele diz que o conhecimento é o macarrão cozido. Ou seja, para a gente só guarda, a gente só memoriza, tem uma função na nossa vida aquilo que eu posso usar, aquilo que tem uma serventia para mim e aquilo que eu entendo. Então, é muito interessante a gente pensar em escolher histórias que sejam acessíveis ao meu público. Mas sobre a história escolhida, é um longo assunto. Vamos continuar no nosso foco de hoje. No nosso foco de hoje, como é que as histórias contribuem nos relacionamentos? Partindo desse princípio,
Elas contribuem esclarecendo, elas contribuem sensibilizando, proporcionando contato com questões novas, propondo reflexões sobre temas. É muito legal você saber, então, qual a história que pode ecoar para o seu público. Então, vamos ver agora temas que podem ser abordados através das histórias. Vou falar uma coisa interessante para você que é educador, que é a questão de conviver e do respeito com as diferenças, não é? O quanto a gente vive esse processo em sala de aula. Então, eu quero falar para você que existem várias obras literárias. Inclusive, hoje em dia é muito bacana quando você vai buscar determinados autores, como Ana Maria Machado, como Rubem Alves, como Ruth Rocha, como André Neves, tem Jonas Ribeiro, tem vários autores que trabalham com a criança esse tema, né? Então você vai ter, de acordo com a faixa etária da criança, você pode adaptar. Você vai escolher uma obra que vai servir vai ecoar para essa criança. Então, eu estou, por exemplo, com crianças da pré-escola. Existem várias histórias sobre a porquinha do rabo esticadinho, do Rubem Alves. Existem histórias de joaninhas que nascem sem bolinhas. Existem várias histórias de animais que você pode utilizar para falar sobre a questão das diferenças e dos diferentes. Se é uma criança maior, aí eu já posso pegar outro tipo de literatura. Eu já posso pegar Ruth Rocha para o Fundamental 1. E se é para o Fundamental 2, eu posso pegar outras histórias do Rubem Alves, eu posso pegar outros temas, eu posso pegar os temas, por exemplo, sobre refúgio. Se eu vou trabalhar com adolescente, eu posso trabalhar com a questão do refúgio, né? O tema do refúgio, ele ecoa para o adolescente. É a necessidade de ter um grupo, é a necessidade de pertencer, é ser aceito. Todos esses temas você vai encontrar nesse tipo de literatura. Mas, voltando então para o tema do educador, então falando no geral sobre a questão das diferenças, você vai escolher então um tema, uma obra literária que possa trazer a proposta da reflexão, tá certo? Eu quero te colocar uma proposta de como ilustrar, como tocar ainda mais essa questão das diferenças, entrando também para a questão racial. Existe um trabalho que eu vou disponibilizar para vocês aqui agora, que é um trabalho de uma artista plástica brasileira. O que é que ela fez? Você começa a fazer uma pintura e você vai pegar uma pintura de um ser humano, você vai pegar um lápis cor da pele. Que cor é a pele? Já pensaram nisso? Quando a gente era pequeno, a gente tinha o lápis cor da pele, que era aquele lápis cor de rosinha, não é? Lembram disso? Então, o que ela fez? Ela começou a catalogar os diferentes tons de pele humana, dando um outro sentido ao pintar um boneco no papel com o lápis cor da pele. Então ela fotografou diversas pessoas pelo mundo e criou um mosaico em que o fundo de cada imagem é o tom exato da pele da pessoa fotografada, referenciada pelo sistema Pantone, que é a principal classificação universal de cores. Olha que interessante. Já uma professora de artes do Nordeste, chamada Janine Prete, levou o projeto Qual é a Cor da Sua Pele para a sala de aula de um terceiro ano de uma escola pública em Vitória. Olhem que material bonito, olhem que possibilidade de trabalhar com a questão do respeito às diferenças, do respeito aos diferentes, não é? E ainda ilustrando. Eu estava falando para vocês, isso, gente, serve tanto para questões que você vai trabalhar com a criança, como para o adolescente também. Eu acho que isso é uma coisa bem abrangente. Quando você vai trabalhar a questão de gênero, a gente já tem algumas obras na literatura infantil que trabalham essa questão de gênero. A gente tem um livro, que eu vou disponibilizar a capa para vocês, que é A Princesa e a Costureira, que é muito interessante, que fala sobre o amor entre duas mulheres.
Mas o mais interessante desse livro é que ele é um conto de fadas, é que ele trabalha conceitos fundamentais à convivência social, como o respeito, a dignidade, e tudo isso de uma forma lúdica, de uma forma muito envolvente, muito leve, tá? Gente, queria falar para vocês sobre a questão da postura do narrador ao contar uma história. Por quê? Então eu escolhi determinado tema. Eu tenho uma opinião sobre esse tema. Eu, narradora, tenho uma opinião sobre esse tema. Mas então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha opinião na hora de narrar essa história? O que eu vou estar oferecendo para o meu ouvinte, para o meu aluno, para o meu cliente? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando a questão do medo, eu estou trabalhando a questão do medo, sou psicólogo, estou trabalhando a questão do medo e estou trabalhando a questão de que o meu cliente descubra as suas próprias potencialidades. E vou usar uma história, dentre todas as minhas técnicas, eu vou usar também uma história para ilustrar. Aí eu vou pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Como ficaria o meu ouvinte se eu dissesse: então, e a Chapeuzinho Vermelho estava no meio da floresta. A mãe da Chapeuzinho bem que falou para ela que ela não poderia ir por aquele caminho, mas a Chapeuzinho não obedeceu. E de repente apareceu um lobo. E aí? E aí? Eu estou dando a possibilidade do meu ouvinte ouvir aquela história e buscar um personagem onde ele possa ver retratado o seu sentimento? Não. Eu estou conduzindo aquela história sob a minha ótica. Então, é muito importante a gente pensar, a gente escolher qual é a postura do narrador. O narrador não é o julgador. O narrador não é o censor. O narrador vai contar a história como ela é. Eu acredito e eu trabalho com o narrador que apresenta a obra literária. A performance do narrador vai trazer uma apresentação diferenciada do que somente o meu ouvinte ler um livro. Mas a obra é a mesma. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você não se sente à vontade de passar essa informação? Muda de obra, mas não muda a obra. Muda de obra, escolhe outro livro. Porque o narrador, o contador de histórias, ele tem que ser o primeiro passageiro do sonho que o conto propõe. Se o conto não me envolve, dificilmente eu vou conseguir ser verdadeiro o suficiente para contar uma história para você. Então, acho que tem uma coisa bem interessante da gente falar sobre a questão da moral da história. Moral da história. Eu já comentei algumas vezes, eu gosto muito dos contos africanos. É muito interessante, cada cultura preserva na sua literatura, nos seus contos, os seus valores primordiais. Então, por exemplo, você vai ter o conto africano, muitas vezes o personagem, ele sai de uma situação, ele passa por várias aventuras e ele volta para a mesma situação de onde ele saiu. O que será que os africanos querem nos transmitir com isso? Será que pode ser que o que muda é o nosso olhar sobre a situação que nós vivemos? O que muda no personagem é a vivência, a experiência que ele tem para lidar de uma forma diferente com a situação que antes o afligia? E aí, sobre a questão da moral da história, eu tenho que compartilhar com vocês que durante um tempo eu achava, no início da minha carreira como narradora, eu dizia assim: ai, eu não quero contar fábulas, porque a fábula tem a moral da história. E aí eu fui estudar esse gênero literário.
por que desse meu preconceito? E descobri que a fábula é maravilhosa para a educação infantil, por exemplo. Para os seus filhos, para os seus alunos, é maravilhosa a fábula. Por quê? Porque ela é uma narrativa curta, porque ela é uma narrativa divertida, porque ela trabalha com os animais. Ela trabalha um universo muito interessante para a criança, que é o universo da fauna, da flora. É um universo que é sem julgamento. Eu acho bem interessante essa coisa da fábula, porque a fábula ela apresenta as virtudes, as qualidades, todas as questões do homem nos animais. A fábula ela tem uma temática que é bastante diversificada. Ela fala da importância da inteligência sobre a força, por exemplo. Ela fala sobre o poder não é para sempre, tudo pode mudar, sobre a transitoriedade do poder. É muito interessante isso, né? E aí, eu quero dizer para vocês, no livro da Nelly Coelho, por exemplo, que é o Panorama Histórico da Literatura Infanto-Juvenil, a literatura surgiu, a literatura para crianças, surgiu oficialmente no século XVII na França, com as fábulas de Jean de La Fontaine. Ele utilizava as fábulas com o intuito de delatar as misérias e as injustiças da sua época. E os personagens das fábulas do La Fontaine foram inspirados nos personagens da corte. Exatamente. Olha que interessante. Todos foram inspirados nos personagens da corte. E aí, o que eu proponho para você que quer utilizar uma fábula? Eu fiz um projeto, certa vez, muito interessante com educadores, que foi de trabalharmos a narração de fábulas sem a moral da história. E esses educadores trabalhavam a possibilidade da criação da moral da história pelos seus alunos. Olha que legal! Então você contava toda a história da raposa e das uvas, por exemplo, do leão e do ratinho, e não contava a moral da história. Aí você explica para a criança o que é a moral da história. Né? A moral da história é a síntese do ensinamento que aquela história se propõe. Cria, o que você acha que você aprende? O que você aprendeu com essa história? Qual seria a moral da história que você colocaria? Gente, o material que o educador tem a partir daí é fantástico. É fantástico. E a gente tem, as fábulas, elas são tão importantes, por exemplo, na obra do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato traz essa questão da fábula, ele ressuscita, vamos dizer assim, né? Ele retoma a importância das fábulas. E tem uma fábula bem interessante, eu pensei, acho que hoje eu não vou contar a história, mas eu vou contar só uma, que é a fábula dos sapos, do Monteiro Lobato. E a fábula é assim: certa vez, os sapos resolveram apostar uma corrida numa ladeira. E então ficaram todos lá embaixo e tinham que ir saltando até o topo da ladeira. Os animais se reuniram em volta e começaram. Que loucura! Vocês não vão conseguir! Imagina, é impossível! Ah, duvido, duvido! E os sapos ali começaram. Rabbit caía. Rabbit, rabbit, rolava. Rabbit, 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 rolava. Rabbit caía. Todos foram caindo. Todos não. Ficou um. Teve somente um sapo que foi pulando, firme, decidido até o topo da ladeira. Os animais todos ficaram, nossa! Como é que ele conseguiu? Vocês sabem por que é que ele conseguiu? Porque ele era surdo. Ele não ouviu os comentários de todos os animais. E ele foi atrás do seu sonho.
Interessante, não é? Olha só como essa fábula, que eu lembrei agora, pode trabalhar aspectos bem interessantes se você está inseguro com um projeto novo, né? Já pensou? Até na fase adulta, não é mesmo? Até na fase adulta, você tem o, a dúvida, você fala para alguém, eu tô com essa ideia, a pessoa fala, ih, pronto, bastou um olhar da pessoa, você já fala, mas será que é bom mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será? Pronto. Pensa nessa fábula. Isso vai servir para tanta gente, né? Como seria deixar o julgamento dos outros? Como seria ir adiante nos seus sonhos? Como seria você pensar nas suas potencialidades? Hum? Hoje, vocês puderam conhecer um pouco da importância da escolha de uma história, mas eu gostaria de dar mais uma sugestão antes de encerrar. Como seria se nós escolhêssemos histórias que pudessem resgatar no nosso dia a dia a base para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Qual foi a base? Ela é formada por 3 conceitos: igualdade, respeito e liberdade. Como seria nós colocarmos estes temas, igualdade, respeito e liberdade, para conversarmos na nossa profissão, para conversarmos na nossa família, para conversarmos em casa? Olha, já pensou nisso? Que contribuição seria você trabalhar a partir das histórias, a partir da reflexão que eu tenho? Eu vou me tornando um cidadão diferente? Por quê? Porque eu me torno um cidadão crítico, eu me torno um cidadão que tem uma visão a partir da consciência. Interessante, né? Então eu digo para vocês, os caminhos através do diálogo com a história, com a metáfora, o diálogo sem o julgamento, eles são muitos. A gente tem um material enorme para se trabalhar. Como que a história é uma contribuição na construção do conhecimento? Como que a história é uma contribuição nas relações sociais, no ambiente de trabalho? Como que eu posso usar desse material? Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental. É a gente entender o quanto a história pode nos trazer um mundo melhor, com relações mais leves, com respeito e com liberdade. Bom, o meu tema de hoje é esse. Eu espero vocês. Se quer saber mais vídeos, acompanhe a gente no canal O Poder das Histórias. Se inscreve, aí você já vai saber quando tem um material novo, um conteúdo novo. E aí, sobre o conteúdo, eu quero te dar uma dica. Compartilha. Você acha que é um conteúdo bacana para alguém que você conhece? Compartilha. Você está compartilhando o conhecimento. E compartilhar o conhecimento, com certeza, é escolher ser um catalisador da mudança. Escolha. Até a próxima.